Nesta oportunidade, então eu convido a igreja a nos colocar em pés. Nós vamos para a palavra de Deus. Hoje é culto de ensino, é terça-feira. Vamos aprender aquilo que Deus tem para nós, para que possamos assim, cada dia, estarmos mais firmes no nosso caminho na casa do Senhor. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Na terça-feira passada nós falamos sobre doutrina, né? E hoje nós vamos dar continuidade sobre a doutrina do cristão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, visitaste-me, e doente, visitaste-me. Estive na prisão, foste-me ver? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Nu te visitamos? Amém? Nós vamos até aqui. Podeis tomar assento, que Deus te abençoe. Os deveres doutrinários que Jesus nos passa através desse contexto da palavra de Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos de doutrina dentro da Bíblia Sagrada, às vezes ela é como uma gota que de uma cachoeira respinga sobre uma pedra. Ao seu tempo, ela vai deixar as suas marcas. Talvez no momento em que a doutrina é aplicada, dificilmente vai se ver o sinal. Mas ao passar dos anos ou dos tempos, aquela repetição da palavra de Deus vai começando a fazer marcas em nosso coração. E é por isto que nós precisamos sempre estar aplicando a palavra de Deus como regra de fé, como ensino para a nossa caminhada, que nós estamos aqui nessa terra todos os dias. E como é um costume de nossa terra estarmos nesta caminhada, nós queremos passar aos irmãos alguns deveres que se tornam para o crente, para a igreja, a base principal da nossa convivência dia a dia. Um desses base principal, o sábio Salomão coloca em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, ele diz: ouve, filho, a instrução do pai. A primeira coisa que ele recomenda é que o filho esteja, em primeiro lugar, atento à instrução dos pais. Então me leva, irmãos, a entender que os primeiros ensinos da palavra de Deus devem ser aplicados de pai para filho. É o que a Bíblia nos orienta. Ouve, filho, a instrução dos pais. Depois ele continua dizendo: estais atento para o conhecer e a prudência. Aprender com o pai é muito importante. Agora, amados, precisamos também observar se o pai
produz o exemplo que o filho possa aprender com ele. Infelizmente, nos dias que vivemos hoje, nem todos os pais estão aptos para ensinar filhos. Como que às vezes esse filho poderia aprender uma instrução errada de seu pai? Exemplo, se o pai está numa mesa de bar embriagado, bebendo, como que o filho pode estar ali do seu lado aprendendo com ele? Ou se o pai está numa mesa de jogo, ali jogando, como que o filho poderia estar ali aprendendo com ele? Gastando dinheiro naquilo que não é pão. Então é preciso que também, ao apontar isso aqui, nós entendemos que esta palavra, ela é direcionada para os cristãos, para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Ela não é uma palavra jogada ao vento, não é para todos, mas sim para a igreja interna. Ela está sendo instruída para um culto de terça-feira, aonde reunimos a nossa família cristã e passamos a ela instrução com respeito à palavra de Deus. Não pode ser lançado ao vento para todos de uma forma geral. Então está claro, ouve, filha, a instrução do pai e estás atento para o conhecer-te a prudência. Isto aí eu posso obedecer? Isso aí eu posso servir? Está atento, está de acordo com a palavra de Deus? Então é muito importante. No versículo de número 2, ele diz: pois dou-vos boas doutrinas, não deixa a minha lei, porque eu era um filho eterno e companheiro do meu pai, o único. Ele diz: olha, meus irmãos procuravam fazer coisas erradas, uns queriam usurpar o trono, mas todavia eu procurei estar ao lado do meu pai Davi, obedecendo, procurando produzir bons exemplos para casa, atendendo para o lado do conhecimento. Às vezes, meu irmão, é importante que você, como filho, jovem aprendiz, esteja obedecendo o lado importante dos filhos, na maneira de como é que filho pode aprender com o pai, naquilo que é um bom exemplo, naquilo que você pode estar atento com a palavra de Deus. Porque eu era um filho eterno na companhia de meu pai, o único diante da minha mãe. Um exemplo. É muito importante que às vezes nós entendemos que doutrina, ela começa de berço, ela começa no lar, em casa. É o pai e a mãe. Precisa instruir o filho o caminho que deve andar. Porque às vezes, irmãos, nós esquecemos as mínimas coisas, e às vezes nas mínimas coisas, os nossos filhos passam a dar problemas, dificuldades. Eu vou citar um exemplo simples aqui para que a igreja entenda. Hoje eu fui chamado porque tinha 4 vasos entupidos aqui na igreja. 4 vasos entupidos. 2 das mulheres, 2 dos homens. Será que a mamãe não ensina a filha o que fazer do mods usado? Parece um pouco indecente. Mas se não estão ensinando em casa, eu tenho que ensinar aqui na igreja. Será que a mamãe não ensina a filha que deve ser envolvida em um papel e guardado no cesto e não colocado dentro do vaso para dar descarga? Atenta ao conselho da mamãe para evitar problemas, O filho precisaria ir ao banheiro na companhia do pai para não jogar uma bobina de papel toda dentro do vaso? Ele é instruído em casa, meu filho, o banheiro da igreja é uma emergência. Aqui em casa nós temos banheiro. Lá é só uma emergência. Se for uma emergência, você vai rapidinho lá e volta. Eu não precisaria estar dando esse ensino aqui hoje, mas foi eu mesmo que fui pôr a mão lá hoje. Eu chamei o obreiro, não foi. Eu chamei o auxiliar, não foi. Eu chamei o diácono, não foi. Então eu tive que ir lá pôr a mão. Então eu tenho que passar para a igreja que os pais têm que orientar os filhos com respeito a isso. Porque se estão fazendo, é porque não tem orientação de casa. Porque se tivesse, não fazia tal coisa. A mamãe me ensinou que não deve fazer isto. O papai ensinou que não deve fazer isto. Ouvem o ensino
dos pais. Esteja atento, né? E sempre que a diaconísia vê 2 ou 3 jovens entrar no banheiro, acompanha. Ao sair, dá uma observada. Qualquer coisa, chama a mamãe e diz: olha, teus filhos estão fazendo algo lá que não deve ser feito. Para quê? Para que nós possamos começar a doutrina de berço, de casa. Não é isso, irmão? De casa. Ah, pastor, mas a gente veio para cá, os filhos estão lá na classe. Concordo com você. Mas se você orientar eles em casa também, que não deve fazer isto, né? Eles vão respeitar, porque eles estão atentos ao ensino do papai e ao ensino da mamãe. Porque doutrina, irmão, é ensinar. Doutrina é ensinar. E isso aí faz parte do dia a dia. Do dia a dia. Então eu passo aqui esta preocupação, porque hoje, infelizmente, eu tive que colocar a mão na massa aí, e não foi nada agradável, né? Senão depois eu vou ter que chamar os pais para vir fazer isso aí, não é bom, né? Chamar uma mãe para ir lá desentupir um vaso, não é bom, né? Porque é ruim, então instrui, ensina, não pode fazer isto, lá é um lugar de urgência, né? Você usa rapidinho e volta para dentro da igreja. Nós vemos para a igreja, é para aprender a palavra de Deus, é para aprender a ir para o céu, é isto que nós vemos fazendo na igreja. Então eu estou passando aqui esta orientação à igreja. Nesse estudo nós falaremos sobre a verdadeira doutrina, visto que muitas novas doutrinas têm surgido no mundo evangélico. Vamos buscar na Bíblia o que é verdadeira doutrina? Né, pastora Dilson? Vamos buscar na Bíblia o que é verdadeira doutrina? Eu não trago palavras que estão fora da Bíblia, até para corrigir um vaso eu busco da Bíblia, amém? Então temos que buscar ensino dentro da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não é doutrina, e doutrina é correção, é aquilo que você fala, isto é errado, e você não pode continuar no erro, precisa aprender a fazer certo, amém, irmãos? Também não pode cobrar se a pessoa não foi orientada. Vemos hoje que muitas igrejas têm criado a sua própria doutrina, sem consultar a Bíblia Sagrada, ou outras vezes, as pessoas começam a ler a Bíblia, para criar doutrinas, né? Sem a homenêutica e sem a homilética, ele cria a sua própria doutrina, porque por essas duas teologias, a Bíblia por si só, ela se interpreta. Então é importante que você tenha conhecimento dessas duas artes bíblicas. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Vamos observar? Abra comigo a sua Bíblia, Isaías 34, versículo 16, e vamos ler, ou aqui na tela, ou um dos irmãos possa ler também na sua Bíblia para nós. Isaías 34, verso 16. Amém, irmãos? Olha aí, vocês observaram? Vejamos o que diz a palavra de Deus. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, ou porque a minha boca tem ordenado ao seu espírito, mesmo em tem ajustado. Irmãos, primeiro lugar, aonde eu vou buscar uma correção? Aonde eu vou buscar um ensinamento? O profeta Isaías está dizendo que tem que ser no livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor. Eu dizia agora mesmo ao pastor Dito que o profeta Isaías, ele era um profeta da interpretação. Ele revelava o texto e interpretava. Ezequiel trazia revelação, né? Daniel trazia revelação, mas Isaías interpretava. Ele fazia interpretação de texto, e ele está dizendo, olha, observando as muitas maneiras da igreja, e vi que alguns querem criar para si o seu próprio costume, a sua própria doutrina, eu recomendo a vocês buscar no livro do Senhor, o ensinamento da palavra de Deus, porque pela sua boca o Espírito Santo os interpretará, amém, irmãos? Então nós temos que transmitir essa palavra para que o Espírito Santo traz a interpretação do texto para a igreja. E muitas das vezes, irmãos,
Nós queremos às vezes ter conhecimento só daquilo que eu ouvi, o pregador que veio aqui da igreja e selecionou um texto paralelo que fala bonito, que dá um aplauso, e ele pregou aquele texto, mas você não sabe do contexto, nem o pretexto, nem o texto que foi dito. Para quem era? Com quem estava falando Deus? Ele estava orientando a quem? Ele estava despertando a quem? É só para pregar bonito? Não. Ele estava produzindo uma doutrina, um ensinamento. Ele estava aplicando uma correção, uma forma correta. Buscai no livro do Senhor a sua doutrina. Aí Jesus disse assim: olha, examina as escrituras e cuida-te nela a sua vida eterna. Doutrina, disciplina, para nosso conhecimento espiritual. Amém? Um dos irmãos aqui do púlpito, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vamos ler aqui em cima. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para que nós não atropelamos de lá e de cá, nós vamos ler aqui em cima, depois vamos ler embaixo. 2 Timóteo 3,16. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Ainda o 17, pastor. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, glória a Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ela não falha, irmão. Se você buscar conhecimento na palavra de Deus, você vai encontrar, você vai achar, porque ela é divinamente inspirada. Deus tem uma palavra que vai direcionar a sua necessidade. Deus tem uma palavra que vai trazer na sua necessidade o conhecimento que você precisa. Agora, se você guardar a sua Bíblia lá no seu armário, fechadinha, novinha, você não vai adiantar nada. Bíblia fechada não produz conhecimento. Bíblia fechada não traz instrução. É quando ela é aberta, é que Deus está falando conosco através da Bíblia. Está nos corrigindo, está chamando a nossa atenção, está nos instruindo, porque divinamente ela é inspirada. É através do Espírito Santo que você vai começando a entender algo poderoso da palavra de Deus. Exemplo, irmãos, não é fácil quando você conhece, vamos dizer, só a parte da teologia, que você vai entrar na amatiologia ou também em um bacharel de teologia. Se eu dissesse para os irmãos que os anjos que desceram para guardar o jardim do Éden, eles se tornarem pedras, aí os irmãos dizem: ah, que isso, pastor, não vai ter como. Mas se você for analisar na palavra de Deus, a Bíblia diz que se adormeceram até o dia do juízo, porque anjo que desce do céu não volta para lá. Ele só pode vir se Deus determinar. Nem anjos caídos e nem anjos enviados. Só pode subir aquele que de lá desceu. Está escrito na palavra. E a Bíblia por si se interpreta. Ninguém subiu a não ser aquele que de lá desceu. Entende, irmãos? Então nós temos que ter o entendimento de doutrina dentro da palavra de Deus. Porque senão de repente nós começamos a acreditar que o poder está no púlpito da igreja, que o poder está no banco da igreja, que o poder está, vamos dizer, no copo d'água, e deixamos de acreditar no Criador do universo. É verdade, irmão? É uma pura e sincera verdade. Não tem outra verdade além disso. Se você fosse observar um pouco de filosofia, Candim é um indiano. Ele gostava muito de ser prestativo. E segundo uma das suas filosofias, ele chegava na casa de uma senhora e ela estava cuidando do seu jardim com todo carinho, regrando. E daí a pouco aquela senhora começa a conversar com as plantas. Ela começa a conversar com aquelas plantas. E ele chega e ela está conversando. Ele diz: ô sábio Candim, será que elas podem me ouvir? Será que ela gosta que a gente conversa com elas? Será que elas me entendem?
ele deu uma palavra grossa e nojenta. Planta só gosta de esterco e água, mais nada. Ela não pode fazer mais nada. Púlpito é púlpito. Ele não pode fazer mais nada. Ele está aqui para ser utilizado para pregar a palavra de Deus. Mas o poder vem de cima. Não é o púlpito da igreja. Você pode até falar com as plantas, você pode até falar que ela é bonitinha, mas ela não te entende nada, ela não te escuta nada, porque na verdade ela só gosta de esterco e água, para ela viver. Não vai resolver. Está me entendendo, irmãos? Há muita gente transferindo o seu crédito, tirando de acreditar em Deus, em Jesus Cristo, para crer em pregação de Israel, achando que Israel pode salvar alguém, se o próprio Senhor abominou Israel. Oh, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar aqui meus filhos, mas vocês apredejam, vocês matam os que são enviados. Mas tem gente que acha, porque a folha de Israel, acha que a pedra de Israel, ela tem virtude, ela pode fazer. Não faz nada, irmão, não faz nada. São pedras, simplesmente pedras, são simplesmente folha. Não adianta trazer uma folhinha da figueira de lá, achando que vai fazer milagre, e não resolve nada. Quem pode fazer chama Jesus. A doutrina é dele, é para ele, e por ele, e a ele que nós servimos, nada mais. Então nós temos que ter esse entendimento, Vejamos o que diz a palavra de Deus. Ela diz: buscai nos livros do Senhor, toda a escritura é divinamente inspirada. Aí eu largo a Bíblia e vou pegar um livro lá do profeta, vamos dizer aqui, que é muito conhecido, lá no Tabernáculo da Fé, por exemplo, do William Branda, e vou colocar a foto do William Branda aqui atrás, e vai dizer: nós devemos servir a Deus através do William Branda, é que nós vamos adorar a Deus. Adoramos o William e ele intercede por nós. Você está trocando, irmão. Você está amando a criatura em vez do Criador. O William pode ter sido um grande homem americano, um grande profeta. Eu já li vários livros dele. Na verdade ele foi um grande homem de Deus, assim como Maria foi. Mas não tem poder de santificar ninguém, não tem poder de curar ninguém, não tem poder de fazer nada no seu nome. Só tem um nome que tem poder, e esse nome é Jesus Cristo. Doutrina certa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. A igreja responde o outro: a tua casa. Então você tem que acreditar numa doutrina que é produzida pela palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia nos mostra claramente que é verdadeira a doutrina, e só encontramos na palavra de Deus. Não tem outro lugar. Será que tem, irmãos? Verdadeira doutrina, aonde eu vou encontrar fora da Bíblia Sagrada? Não tem. É só na palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 16. O que disse João? Um dos grandes evangelistas da Bíblia, conhecedor, andou com Jesus, Ele tem uma palavra confirmando aqui. Só a Bíblia, só a palavra de Deus pode ser doutrina? O que ele disse? Evangelho de João, capítulo 16, verso 16. É isto mesmo? Não sou do mundo, como do mundo não sou. Santifica a tua verdade, a tua palavra é a verdade. E o rei será aqui? 17. Então, perdão, eu introduzi aqui e digitei errado. Santifica-tu na verdade, a tua palavra é a verdade. É 16 e 17, capítulo 17. Amém? Então ele está dizendo: olha, não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-tu na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então só a palavra de Deus é verdadeira. Não tem outra. Ela é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde nós vamos buscar uma palavra que temos confiança? Claramente, na Roma,
Os primeiros juízos procuraram todas as formas que alguém pudesse dar crédito no juízo, quando houvesse o julgamento, que as pessoas pudessem ter temor e dizer a verdade. Colocaram o nome de César, para que as pessoas pudessem respeitar a César. Mas César já tinha morrido e ninguém respeitava César mais. Colocaram também alguns outros nomes de rei, Tito e outros mais, e ninguém respeitava. Mas quando o apóstolo Paulo apareceu, ele disse: eu falo pela verdade, conheço a verdade, essa é a verdade que liberta o homem. Então os juízes disseram: então quando vocês fizerem o julgamento, traga a Bíblia, coloca a mão sobre ela e diga ao réu, você compromete dizer a verdade, nada mais do que a verdade, porque esta palavra é a verdade. Por que você acha que a Bíblia está lá dentro do gabinete do juízo? Por que você acha que a Bíblia está lá no gabinete do deputado federal, lá dentro da Câmara do Senado? Por que está na mesa do presidente? Porque ela é o respaldo final, ela é a palavra de Deus. E o que o diabo tem raiva é que qualquer uma pessoa pobre, fraquinho de situação, pode ter a sua Bíblia. O diabo tem raiva disso. Quando o diabo vê um crente carregando uma Bíblia, ele diz: olha lá, até um coitado daquele tem uma Bíblia. Com ele está o dono da verdade. O inferno não tem a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele não pode carregar a Bíblia. Ele precisa carregar outras coisas, é um pincer no nariz. Ele precisa carregar uma tatuagem no corpo. Ele precisa carregar uma marca no cabelo. Ele precisa carregar qualquer coisa, mas a palavra de Deus, ele não tem coragem de carregar. E eu pergunto, quantas pessoas que têm coragem de vir para a igreja e não tem coragem de carregar a Bíblia, irmão? Porque ela é a palavra de Deus e ele tem vergonha da Bíblia. Se eu perguntar onde está a sua harpa, aonde está a sua Bíblia, tem muita gente aqui que não tem coragem de carregar a Bíblia e nem sequer a harpa, porque ela é a verdade. Eu vou para a igreja de mão banana. Tem muitos irmãos que já fizeram um depósito de Bíblia ali naquela mesa. Sabe por quê? Porque eu posso ouvir toda moda. Não vou levar uma Bíblia, senão eles vão ficar falando Pai do Senhor para mim no meio do caminho. Vai me olhar com uma cara de crente. Eu largo a minha Bíblia lá na igreja mesmo, lá que é lugar de Bíblia. Mas a Bíblia é a espada também do crente contra as astúcias ciladas do diabo. E se o diabo te enfrentar no meio do caminho, como que você vai se defender? Você não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus. Quando a juíza me chamou para ir lá no seu gabinete, eu disse: olha, eu cheguei para cá e eu gosto muito de ter uma amizade com o pastor, fui informado do senhor, queria que o senhor viesse aqui. Olha, irmão, o que uma juíza quer com o pastor dentro do seu gabinete? Convidei o nosso vice, pastor Elimar, e nós fomos lá. Nos tratou com toda gentileza, com todo carinho, com todo respeito. E olha, pastor, eu estou chegando para cá, para fazer dessa cidade a melhor cidade para nós morar, mas não posso fazer isso se não contar com o apoio de vocês que tem a palavra de Deus. Não posso fazer isso se não contar com vocês que tem a palavra de Deus. Portanto, eu estou aqui para abraçar a causa da cidade com vocês. Então, juíza, vamos fazer uma coisa? Vamos, o que é? Orar. Dá a mão aí. Pegamos na mão e fizemos uma oração naquele gabinete. Disse: Deus, guarda ela, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Porque se passar disto, procede da onde, irmão? Do maligno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer andar com aqueles que andam com a verdade. As pessoas de bem vêm para fazer a palavra da verdade, mas é baseada na Bíblia Sagrada como regra de fé. Então a Bíblia, ela é a doutrina do crente. Não tenha medo, você pode carregar, você pode orar, você pode ler, você pode interceder, você pode clamar, você pode falar o que quiser. Se você estiver lendo a palavra de Deus, a palavra dela é verdadeira. Amém? É doutrina pura, é alimento sólido para a sua vida espiritual. Então você não precisa ter medo da palavra de Deus. Isaías 54, versículo 13. Espero que eu não errei aqui. Isaías 54, 13, né? Estamos falando ela como a palavra de Deus, a doutrina como palavra de Deus. Quem encontrou, lê para nós. 54 e 13.
Amém, irmão? Se você tem a sua palavra dentro de casa, o profeta interpreta dizendo: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. O Senhor nós encontramos aonde, irmão? Aonde vocês encontram o Senhor, irmão? Na Bíblia. Na Bíblia. Existem muitos senhores por aí, mas quando o profeta está dizendo: olha, todos nós devemos ensinar os nossos filhos no Senhor. No Senhor. Ele está dizendo: olha, entrega logo uma Bíblia na mão do teu filho, ensina ele a ler a Bíblia, faça ele valorizar a Bíblia. Ô irmão, um dia eu cheguei na casa de um casal, tinha 2 crianças pequenas, pastor, e quando eu cheguei ali, sabe com que a menina estava brincando? Com a Bíblia. Com a Bíblia, rasgando, brincando. Eu disse: irmão do céu, não pode fazer uma coisa dessa não. Ah, pastor, é para ele ter um contato assim especial com a Bíblia, ficar bem ligado com ela. Falei: irmã, isso aí mata, viu? Isso aí mata. A palavra aí é de Deus, irmão, não pode fazer isso não. É? Talvez você vai pensar que vai fazer igual a instrução do pastor Divino, né? Divino Pinheiro, ainda novo convertido, dirigindo uma igreja na fazenda. O camarada chega lá e diz: pastor, não aguento mais a minha mulher não, briga de dia, briga de noite, briga de dia, briga de noite. Ele falou: põe a Bíblia, rapaz, dá uma surra nessa mulher de Bíblia lá que ela conserta. Ele pegou a Bíblia, pôs dentro do saco e arrumou na cabeça da mulher, bateu nela até. No dia chegou lá: e aí, pastor, vamos ver se vai prestar, porque está toda roxa. O que você fez, irmão? Deu uma surra de Bíblia nela. Você vai dar a Bíblia para a criança brincar? Vai dar uma surra de Bíblia? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual, né? É a instrução do caminho do céu. É onde nós devemos estar aí valorizando, né? Eu acho tão gostoso quando eu compro a Bíblia nova, né? Acho que eu devo ter mais ou menos umas 150 Bíblias, cada uma de uma linguagem diferente. Tem ali um armário, enchi um guarda-roupa daquela casa lá, só de Bíblia, né? Cada uma linguagem diferente, fora as 50 que eu carrego aqui, né, pastor Dias? Por quê? Porque é importante. Deixa eu ver o que está falando a edição Paulina aqui, deixa eu ver o que está falando o Testemunho de Jeová nessa edição aqui, deixa eu ver o que está falando a Ave Maria aqui. É porque cada um é uma edição. O João Ferreira de Almeida, como que ele interpretou esse texto aqui? Como é que interpretou o russulismo? Deixa me ver aqui, né? O mormonismo, deixa eu ver o que o mormonismo interpretou. Cada uma dessas doutrinas tem uma Bíblia para o seu critério. Mas o que diz a palavra de Deus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então nós precisamos ter esse conhecimento. Evangelho de João 14, vamos ver se nós não erramos. Versículo 26. Mas aquele Consolador, vê se é isso mesmo. Pastor Clarismar, quanta gente a gente escuta falando: pastor, eu leio a Bíblia, mas não guardo nada, eu não decoro nada. Irmão, Bíblia não é para ser decorada, é para ser lida. Olha o que está dizendo aqui, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo, quando você precisar, né, irmão João Paulo? Às vezes a gente assume assim a tribuna para trazer uma palavra, e você fica: meu Deus, o que eu vou falar lá, Jesus? Me dê a palavra. Daí a pouco o Espírito Santo: toma essa aqui, fala essa. Toma essa aqui, fala essa palavra. Fala essa aqui, fala esse milagre, fala esse, fala. Por quê? Porque você já leu, então o Espírito Santo te faça lembrar. Agora, como que você vai lembrar se você não leu a palavra? Não tem como você lembrar se você não leu. Ele só pode te lembrar, te adivinhar não. Ele não é adivinhador. Ele pode te fazer lembrar. Lembra da mulher samaritana? Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Lembra? Que era outra mulher? Da mulher que a filha estava doente, caía no fogo, caía na água. Mas a palavra é para a mulher. Meu irmão, 25 mulheres na Bíblia santificada. E aí a pessoa chega aqui e vai pregar sobre o São João. É um culto das irmãs e ele não tem uma palavra. É um culto do jovem e ele não tem uma palavra para jovem. Ele chega aqui e vai ensinar a eles a rezar o Pai Nosso, porque ele não tem uma palavra.
ele abre o livro do Salmo e quer pregar cântico, porque ele não tem uma palavra. É um desperdício, 66 livros na sua casa, e você não tem uma palavra para trazer no círculo de oração, não tem uma palavra para o culto de evangelismo. Sabe por quê? Porque você não lê, porque se lê, o Espírito Santo te fará lembrar. Né, pastor Deus? Fará lembrar. Então estuda, irmão. Conheça, como regra de fé, doutrina, a palavra de Deus, para que você vá bem, a tua alma viva com alegria. Mas as doutrinas de hoje, irmão Flávio, é ensinar como ganhar dinheiro, é ensinar como tomar dinheiro da plateia. Vamos trazer umas folhinhas aqui, nós traz 10 de lá de Israel, e pega um pé de abacate, arranca as folhas dentro todo dia e levamos para a igreja, damos uma chocalhada de perfume em cima, falamos que é um olhinho lá do povo de Israel, e vamos pregar lá na igreja e vender a R$100 cada folhinha. Isso é doutrina, irmãos. É o que nós estamos vendo, e o crente sai daqui e paga caro para ir lá em Goiânia, para comprar um lencinho que passou na testa do homem, para comprar uma folhinha que passou na cabeça, que pegou na mão. Isso é a mesma coisa que dobrar o joelho na frente de uma imagem. Está adorando imagem do mesmo jeito. Esqueceu da palavra de Deus? Se disser que ele está ali, não vai lá. Se disser que ele está aqui, não dá crédito, porque não está. Eu estou aonde tiver um ou dois reunidos no meu nome. Quantas pessoas que são como moinha que o vento espalha, levado pelo vento de doutrina, caçando aí a cura, caçando a libertação, em vez de caçar o caminho do céu. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus dá uma instrução dizendo: primeiro prega o evangelho. Prega o evangelho. Aí depois de você evangelizar, por último no ministério, cura os enfermos. Mas as igrejas começam a doutrina errada, começa curando os enfermos. E se ele quiser aprender do evangelho, fica à vontade. Enquanto a palavra é contrária. Primeiro prega, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano. Se pisar serpente não tem problema. Mas se pôr as mãos sobre os enfermos, os curarão. É o último. Aí viraram o evangelho de cabeça para baixo. Primeiro nós ganhamos dinheiro através dos milagres. E depois, se quiser seguir o evangelho, fica à vontade. O meu povo fizeram duas maldades. A primeira foi me deixar enquanto eu tinha água viva. E depois cavaram cisternas de águas rotas. Amós diz isso. Tome cuidado, irmão, com essas doutrinas que vem aí como venda. Como podemos saber se a palavra de Jesus é a verdadeira doutrina, irmão? Como eu poderia saber, pastor, que a palavra de Jesus é a verdadeira doutrina? Se eu falo, eu tenho que mostrar na Bíblia. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus 7, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quem encontrou, lê para nós. Amém, irmãos? Vocês observaram por que eu posso acreditar que a palavra de Jesus é a palavra verdadeira? Olha o que está dizendo aí. Mas aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ali fala ensino, mas é a mesma coisa. Admirou da sua doutrina. Jesus tinha doutrina, pastor Marquinhos. Ele aplicava a doutrina, está claro, né? Porquanto ensinava com tanta autoridade, e não como os escribas que diziam: olha, vocês ficam aí à vontade, né? Traz um bezerro para o sacerdote, uma túnica nova. Está ali o fazendeiro Joaquim das Quantas, que tem nos doado 50 sacos de arroz, o grande homem nessa cidade, né? Aí Jesus viu o povo saindo do templo só com elogio. Só elogio. Aí Jesus dá uma rapada na goela, irmão, e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. De graça
da água da vida. Porque essa palavra não te alimentou não. Essa palavra só encheu a sua bola. É preciso encher o seu coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu te aliviarei. Palavra de elogio, palavra de entusiasmo. Irmão, eu já fui questionado aqui, fala, pastor, o senhor fala meio duro, né? O senhor não é igual aqueles pastores que gostam de elogiar, quando dá uma oferta, levanta a moral da gente. Eu falo, mas eu não estou aqui para isso. Para elogiar você tem os amigos, eu estou aqui para trazer a palavra de Jesus. E quando você fizer alguma coisa nesta igreja, você não está fazendo para mim, você está fazendo para Jesus. Então não espera que eu vou te elogiar porque você fez aniversário. Eu não vou te elogiar porque você deu um carro para a igreja. Eu não vou te elogiar porque você me ajudou a comprar um microfone. Não, quem vai fazer isso é Jesus. Eu estou aqui para te ensinar o caminho da verdade. Acreditar que Ele é o dono da verdade. Amém, irmãos? Desculpa, mas esta é uma realidade. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 27. Ontem eu estava lá perto de Anicuns, na casa de uns obreiros. E a esposa daquele obreiro chegou para mim e disse, pastor, como eu tenho saudade daqueles cultos de ensino, pastor. Como eu tenho saudade. O senhor trazia a Bíblia para a igreja. E continuo do mesmo jeito, irmão. Eu não dou conta de trazer outra coisa se não for a palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 27. Ainda falando da doutrina de Jesus. Amém, irmãos? Pastor Clarimar, expulsar demônio também é doutrina. Curar enfermo também é doutrina. Mas tem que ter autoridade. Aí Jesus disse, nenhum poder é te dado se não vir lá de cima. Então essa autoridade primeiro tem que buscar da onde, irmão? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentado. Lembra disto? Lembra disto? Eu me lembro na cidade de Jalpaci, aqui bem perto de Iporá, numa congregação de Iporá, pastor Joaquim Vitor. Nós estávamos fazendo uma visita, eu estava ainda na companhia dos meus pais. Quando chegou ali, uma irmã disse, pastor Joaquim Vitor, eu vim aqui pedir perdão, porque eu estou desviado da igreja. Mas teve uma vizinha lá que ficou endemoniada, pastor. E eu fui lá orar para ela. E sabe o que eu falei, pastor? Eu falei, em nome do Deus do pastor Joaquim Vitor, eu te ordeno, demônio, sai dessa mulher. Pastor, a mulher ficou liberta na hora. Eu usei o nome do Senhor lá, mas no nome do Deus do Senhor. Tá certo, irmão? Tá certo. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, né? É no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro nome é dado para que você possa ter poder. E poder é doutrina, mas depois do conhecimento da palavra de Deus. Sabe de uma coisa, missionária adora? Jesus disse assim, olha, não deva lavar um porco e colocar um anel no focinho dele e soltar no meio da manada, porque ele vai sujar de novo. Não dê as coisas santas aos cães. O que ele está dizendo? Você cura um católico que não conhece o evangelho, que não conhece a palavra de Deus, ele chega lá na fora e vai dizer, me deram um passo lá na igreja, rapaz, recebi um passo lá e eu estou curado. Eles dão uma benzida na gente, a gente sai de lá todo curado. É colocar anel e focinho de porco, ele não sabe que foi o poder de Deus, que foi um milagre, a cura foi uma libertação. Ele vai falar que deu um passo, igual lá no espiritismo. Não coloque anel no focinho do porco. Não dê as coisas santas aos cães, ao bêbado. Vem cá, eu vou expulsar essa pinga sua agora, esse demônio da pinga. É dar as coisas santas aos cães. A Bíblia chama bêbado de cães, vários. E tem muita gente por falta de... Já teve gente que chega ali, pastor, minha filha está endemoniada. O cara está drogado, chapado, e quer que a gente vai tirar demônio? Irmão, não dá para tirar o morador da casa, não. Não tem autoridade para você chegar, irmão Fábio, na casa do camarada e dizer, sai daí de dentro. Ele disse, por quê? Eu moro aqui.
É aqui que eu como, é aqui que eu durmo, é aqui que eu visto. Eu bebo, é aqui com ele, nós dormimos juntos, nós comemos juntos. Você quer me tirar da minha casa? Não dá. Está entendendo, igreja? Doutrina corresponde à autoridade de Deus, mas tem que ter conhecimento. Por isso nós trazemos na terça-feira culto para a família, que é um ensino da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Ainda Evangelho de João, capítulo 18, verso 19. A doutrina de Jesus. Eu vou trabalhar só um pouquinho nesse texto aqui, porque é muita coisa, né? Para nós passar aqui para frente. 18, 19, do Evangelho de João. Algum dos irmãos achou? E o sumo sacerdote. Ainda 20, Jesus respondendo. Amém, irmãos? Não tem precisão de eu mentir, não preciso enganar ninguém. A mensagem que eu prego aqui, eu posso pregar lá na sua igreja, em qualquer igreja. Eu falo abertamente, é do nome de Jesus. Hoje mas naquele dia, Jesus disse: olha, a minha doutrina é aberta. Eu não tenho motivo para esconder nada. Eu não tenho o pé preso com ninguém. Não. Eu posso falar do mal pagador, porque eu não devo ninguém. Eu posso falar dos compadres, porque eu não tenho compadre. Eu posso falar dos padrinhos, porque eu não tenho padrinho. Eu posso falar, a minha vida é limpa. Eu estou aqui toda a Santa Ceia, participando da Santa Ceia, pela graça de Deus. Eu não tenho o pé preso com nada. Eu posso falar na sinagoga, eu posso falar na praça, eu posso falar em qualquer lugar. Onde eu chegar, ele vai me chamar de pastor. Eu chego no restaurante, é o pastor Valmir. Eu chego lá no depósito, é o pastor Valmir. Eu chego lá no banco, é o pastor Valmir. Eu chego ali na praça, é o pastor Valmir. Por quê, irmão? Porque é isto que eu sou. Jesus não tinha motivo para esconder a sua doutrina. Eu não tenho motivo para esconder. Mas tem homens da igreja, assim como tem mulheres da igreja, que como uma distância da casa de Deus, vou colocar Loinã daqui para Nápoles, daqui para Goiânia. Aí já coloca um Ray-Ban escuro, se possível guarda a aliança no bolso, dá uma andada assim meio equipada no carro, bota um somzinho meio alto, um subinho no meio dos dentes, sai por aí, esqueceu que a coitada está lá em casa lavando prato, lavando roupa, e ele dá uma empolgada. Cadê aquele obreiro? Cadê aquele pastor? Cadê aquele crente? Cadê aquele servo de Deus? É só lá dentro da igreja? É só lá nas quatro paredes que você tem doutrina? É só lá na casa de Deus que você tem exemplo? Quando você sai lá fora, você transfigura? Você deixa a sua posição, o seu crédito? Vê um irmão e diz: e aí, cara? Aonde está a paz do Senhor? Vai tudo bem com você, meu irmão? Como é que está o senhor, meu irmão? Aquele que envergonhar de mim aqui na terra, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Você que anda por aí com vergonha de servir a Deus, ser crente, cuidado, viu? Jesus pode ter vergonha de você. Então nós temos que ter muito cuidado. Meus irmãos, eu vou adiantar aqui um pouquinho. Mateus 11, 29. Para o melhor compreender a doutrina do Senhor Jesus Cristo, temos que aprender com quem? Com Ele, não é verdade? Com Ele. Vamos lá, Mateus 11, 29. Para melhor compreender a doutrina do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aprender com quem? Com Ele, com Jesus. Vamos ver? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Com o que você tem aprendido, irmão? Você tem aprendido com Jesus? É com a palavra de Deus? É com a Bíblia Sagrada? Não precisa você ter vergonha. Não precisa ter vergonha de carregar a Bíblia. Não. Hoje, irmão, portão de faculdade é fácil se encontrar jovem com a Bíblia na mão. Porque a Bíblia está quase em toda a matéria. O jovem leva para fazer pesquisa.
E eu fui convidado no dia, era uma das formaturas do governador, Marconi Perillo, ele estudou com a Geisiane há muito tempo, e nós fomos convidados ali para uma formatura, e quando eu cheguei lá, eu vi aquele tanto de gente com a Bíblia na mão, e tinha um irmão conosco, lá do Veracruz, eu já chegava e dizia, Pai do Senhor, o cara ficava olhando para a cara dele, só porque estava com a Bíblia na mão, achava que ele era crente. Irmão, a Bíblia está em todo lugar hoje. Se você chega na casa do mercado, ali na vendodeira de santo, tem uma Bíblia. Se você chega lá na porta do açougue, tem uma Bíblia. Se você chega lá no botequim, tem uma Bíblia. Chega na casa de vender vela, tem uma Bíblia. Se você chega na casa do Rosário, tem uma Bíblia. Tem Bíblia para todo lado. Para todo canto tem Bíblia. Agora eu pergunto, tem a palavra de Deus? Tem o jugo suave do Senhor Jesus Cristo? Domingo após a escola dominical, algum dos irmãos deve ter visto eu ficar aqui atrás conversando com o cidadão ali no banco. Algum dos irmãos que estavam na escola viu aqui. Passei uma roxa aqui com o rapaz, queria que me tomar dinheiro de todo jeito, toda coisa. Falei, não tem dinheiro para te dar aqui não. Sabe quem era o camarada, irmão? Vendedor de santo e cordão, rosário, catecismo. Foi convidado pelo sacerdote aqui da cidade para vender, chegou aí, ficou hospedado na cidade. O sacerdote não pagou o hotel, não pagou ele, veio cá para me dar uma oferta para ele. Eu disse, meu amigo, para mim te dar uma oferta, eu tenho que chamar os pastores aqui e pedir para eles, para nós tirar uma oferta no culto à noite. Eu não vou te dar uma oferta assim de qualquer jeito. E depois você vai me assinar um recibo. Eu tenho que prestar conta do que entra e o que sai aqui da igreja. Mas eu não quero nem saber, aqui não é Madureira. Eu falei, ué, o senhor é crente, tem um cartão de membro para me mostrar? Não, eu vendo santo, eu vendo imagem, né? E os crentes têm que ajudar. Eu falei, mas o senhor vem no lugar errado. O senhor deveria estar na casa aqui do lado, o vizinho do lado, é lá que te convidou. Foi lá que te chamou, mas já que o senhor veio aqui, receba a palavra de Deus. O senhor quer ser crente, aceitar Jesus? Eu estou aqui para orar para o senhor, agora dinheiro eu não tenho não. Moço, pelo amor de Deus, o senhor não é crente? Eu falei, sou. Me ajuda pelo menos a comer. Eu falei, agora você já pediu diferente. Você quer comer? Quero. Então estamos aqui, R$20, vai comer. Meu Deus, R$20 para ele almoçar. Porque já pediu agora comida diferente. Amém, irmãos? Porque se nós formos deixarmos aí, irmão, as pessoas acham que a gente aqui é casa de banco. Tem dinheiro, tem tudo, né? Ainda tem uns irmãos que falam, vai lá no pastor, conversa com ele, pede ajuda lá. Irmão, igreja é lugar de levar a palavra de Deus. Assistência social é lá na prefeitura. É lá que é assistência social. Aqui nós estamos para tirar o fardo do cansado e oprimido. Foi para isso que nós viemos. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, que é a palavra de Deus. Agora, os domésticos da fé, aquele irmão, aquela irmã que está passando necessidade, nós reúne entre nós e ajudamos. Mas não é uma porta de assistência social aqui. Aqui é o lugar da doutrina, da palavra de Deus. Esse é o lugar da palavra. Está entendendo, irmãos? Glória a Jesus, amém? Ainda aprendendo com ele. Miqueias, vamos deixar aqui, vamos mais para frente então, né? Isaías capítulo 1, versículo 17. O profeta Isaías já revelava a história do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus estava passando para o futuro da igreja. Olha o que ele diz. Amém, irmão? Aprenda a fazer o bem, procura ser justo. Amém, irmão? Defenda os direitos do pobre, do órfão e das viúvas. Amém, irmão? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Vocês sabem quem que é a viúva que a Bíblia chama, irmão? Tem muita pessoa que acha que é porque o marido morreu, ela ficou viúva. Está enganado, irmão. Não é viúva, não. Viúva é quando o marido morre e não deixa um filho e ela não tem mãe e nem pai. Sim ou não, pastores? É o que está escrito na Bíblia. Se ela não tiver nenhum herdeiro, não tiver mãe, nem tiver pai, aí ela é viúva. Ao contrário, não. É ausente do marido. Tem muita gente que diz, irmão, eu preciso de uma ajuda que eu já sou viúva. Vai lá e fala para o INSS que você é viúva. Vamos ver de que você vive, o que te ajuda, o que você tem. E você vai entender quem é viúvo e quem é viúva. Amém? Porque tem muita gente que acha que a igreja veio preencher a igreja de viúvas e viúvas para não distribuir cesta básica. Não é, irmão. É a palavra de Deus. Mas se tiver alguns irmãos ou alguma irmã com necessidade, estamos aqui para somar força. Vamos reunir entre nós e vamos dividir o pão. Vamos compartilhar, é um dever.
de nós ajudar os nossos irmãos. Irmão, eu cheguei aqui, tinha uma cadernetinha de ajudar a cesta básica. O camarada liga para a irmã da assistência social e diz: ué, o que foi? Atrasou a nossa cesta esse mês. Não trouxe não. Brabo com a irmã. Brabo. A irmã diz: pastor, o homem está bravo lá porque nós não levou a cesta dele. Diz: qual é esse irmão? Não, não é crente não. Falei: irmã, toma jeito, irmã. Para entregar uma cesta aqui, você tem que pegar o número da identidade, o CPF da pessoa e fazer a ficha. Tem que ter cartão de membro. Não faço isso para ninguém. É lá na prefeitura que é assistência social. Eu repito, aqui é a casa de Deus. É lugar de salvar a alma do inferno. Esse aqui é o lugar. Agora, se entre os nossos irmãos tiver necessidade, fazemos uma ficha, ajudamos 3 meses. Cadê a irmã da assistência social? Não é isso, irmã? Está ali uma das que faz parte. 3 meses. É o suficiente. 90 dias, ou você equilibra, ou você vê o que está acontecendo. Tem que fazer um conserto. Tem que fazer um conserto. Porque tem pessoa que se 90 dias for ajudado, ele não deu uma equilibrada, alguma coisa está errada na vida dele. Tem que fazer um conserto diante de Deus. Porque o limite de prova, irmão, diante de Deus é 90 dias. Está entendendo? Aí a pessoa fica lá, acha que vai ser criado, dotado pela igreja. Não é bem assim. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus, é salvação. É tirar a sua alma do inferno. É livrar você do inferno. É isso que nós estamos fazendo aqui. O problema é que as igrejas estão ensinando doutrinas erradas. Doutrina de prosperidade, doutrina de bem-aventurança, de uma vida rica, trocar o carro, trocar a casa. É normal. Deus tem tudo isso para te dar. Mas o principal aqui é o reino de Deus. Esse sim é o que devemos ensinar. Amém, irmão? Deus pode te dar todas as coisas, mas a igreja é lugar de ensinar o povo o caminho que deve andar. É aqui que nós estamos reunidos. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão de doutrina. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Quando passamos a compreender a verdadeira doutrina, o que acontece conosco? Vamos ver o que diz a Escritura aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãos? Quando nós passamos a compreender a doutrina, nós passamos a amar a justiça. Amém? Amar a justiça. Por quê, irmão? Ora, o que o salmista disse? Eu nunca vi o quê? Um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por que então? Porque é justo. Ama a sua justiça. Ah, irmão, o justo, Deus não deixa ele mendigar, não. Deus cuida. Deus providencia. Quantas vezes eu tenho irmão falando assim: pastor, eu estava na última, não tinha mais jeito, e de repente Deus abriu a porta assim. Quando eu vi as portas se abriu, Deus é justo. O justo não passa necessidade, nem sofre fome. Jesus disse: olha, as aves do céu, elas não tecem, elas não fiam, e nem por isso elas andam nu. As aves, também a floresta, os ramos, a vegetação, nem fia e nem tece também. E Deus veste eles todos os anos. Todos os anos renova as folhas. Quanto mais você que tem mais valor, quanto mais você que é mais precioso. Então, meus amados irmãos, Deus ama aquele que é justo. Deus unge com óleo da alegria, com óleo da alegria. Eu já vi muita gente feliz, mas aqui nessa igreja, há anos passados, tinha um obreiro aqui, esposo da irmã Edna, Eu amava vir aqui só para ver a alegria daquele irmão. Esse púlpito era pequeno aqui para ele. Era uma palavra simples, ele ia para lá e voltava. A gente olhava para ele: meu Deus, aonde esse irmão está arrumando tanta alegria, tanto poder, tanto fogo. A palavra era simples, mas ele recebia com a tocha de poder de Deus. Eu amo com alegria a palavra de Deus. Eu amo com alegria. Irmã Ivone estava vindo da fazenda e encontrou um crente empurrando uma bicicleta, subiando, sol quente, irmão, rachando. No domingo o irmão estava vindo da escola dominical e morar na fazenda 4 quilômetros.
Ele vem empurrando a bicicleta, arrebentou a cama de ar, e ele vem empurrando, subiando. O Ivone parou e disse: moça, que esse sol quente, o senhor subiando, empurrando essa bicicleta, parece que o senhor está tão feliz. Ele disse: estou vindo da igreja. Ah, o senhor estava rezando? Não, eu sou protestante, naquela época eu falava protestante, eu sou protestante, sou crente. Ué, então por que essa alegria toda? Porque Jesus mora aqui no meu coração. Ah, eu ia levar o senhor, mas não vou levar não. Tem que levar o senhor. E Jesus fala: precisa não, pode ficar tranquilo. Jesus está aqui no meu coração e eu vou alegre, feliz, de a pé mesmo, né? Fico tranquilo. O cidadão deu partida, né? Foi embora. Quando chegou na primeira ponte, ele caiu lá dentro. Caiu lá. O Ivone chega: ué, parceiro, caiu aí? É, rapaz, caí. Tá esperando só chegar para me dar uma forcinha. Falou: não, vamos tirar agora, né? Vamos tirar agora. Subiando alegre, cantando um hino, né? Ajudou, tirou a caminhonete. O homem disse: põe a bicicleta aí dentro. Falou: não, rapaz, vai estragar seu carro, vamos deixar, vou de a pé mesmo, né? Tranquilo. O senhor não está preocupado comigo? Não, eu disse: estou. Por que o senhor está preocupado? Porque o senhor tem uma alma. O senhor podia estar alegre comigo, mesmo não tendo nada. O senhor podia ser feliz igual eu. O senhor, para ser feliz, o senhor precisa ter um carro. E eu não preciso de um carro, não preciso de uma bicicleta para ser feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração. O que eu posso fazer para ser alegre e feliz? Aceita Jesus como seu Salvador. Ele disse: então eu quero. Ajoelhou, o Ivone orou para ele, e ele aceitou Jesus ali naquele lugar. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque ele era feliz. Ele ganhou aquela pessoa por causa da sua alegria, da sua felicidade. Mas só Deus sabia como é que estava a sua casa. Só Deus sabia como é que estava a sua despensa. Mas eu me alegrei quando disseram: vamos, aonde, obreiro? Aonde nós vai? A casa do Senhor. Alegrei como disseram: vamos, vamos aonde, igreja? A casa do Senhor. Os meus pés saltam de alegria quando me disseram: vou para a igreja, e lá vou largar todos os meus problemas e vou voltar novinho para casa. A alegria do crente é na doutrina, é na palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Então nós precisamos ter esse entendimento. Eclesiastes, livro do pregador, Eclesiastes capítulo 9, o versículo 7. O homem sábio também da Bíblia. Vamos ver o que ele fala. A verdadeira doutrina. O que acontece conosco quando nós aprendemos a verdadeira doutrina? Quem encontrou, lê para nós. 9, 7 de Eclesiastes. Ainda o 8, irmão, termina aí. Oh, glória a Deus. Vá com alegria. Como o teu pão com alegria. É arrozinho puro, é arrozinho com feijão, é um arrozinho só com caldo, mas come com alegria, irmão. Come com alegria, recebe o óleo da unção, transborda, deixa Deus manifestar a graça em você. Aleluia. Que coisa gostosa, mano. Em todo tempo, não é só na igreja não, né? Não é só na igreja não, irmã Maria, em todo tempo, olha aí, seja alva as tuas roupas, as tuas vestes não podem ser manchadas, nunca falta o Espírito Santo sobre a sua cabeça. O óleo fala do Espírito Santo. Nunca falte o Espírito Santo sobre a tua cabeça. Sabe o que é mancha na roupa, irmão? Olha lá, você está vendo aquela mulher lá? Ela já foi mulher do Bastião, do Joaquim, do José dessa cidade. Essa é a mancha da roupa. Está vendo aquele homem lá? É o homem mais responsável dessa cidade, o mais sem vergonha. Essa é a mancha. Seja alva as tuas vestes. Aquele homem lá era um perdido, agora é crente. Agora ele anda aí todo arrumadinho, consertou a vida. Lavou. Lavou aonde, obreiro? No sangue de Jesus. Lavai as suas vestes comigo no sangue de Cristo. Lava. Todo mês, Senhor, perdoa. Senhor, limpa-me, purifica. E ficarei mais alvo do que a branca lã. Xande cantaraba, súria da labachéria.
Salmo 23, versículo 10 diz assim, olha, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? Guia-me pela vereda da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, irmão, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara a minha mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Crente que é fiel não morre. Quando ele parte para a glória. Amém, irmãos? Habite na casa do Senhor, viva com alegria, com entusiasmo na casa do Senhor. Eu vou encerrar aqui, Mateus 15, 7. Irmão, passa para frente aí para mim. Marcos 7, 7, para nós ganhar tempos aqui. Alguns homens têm tentado criar novas doutrinas, mas não são verdadeiras. Vejamos alguma. Marcos 7, 7. Ainda o 8, irmão. Amém? Vocês observaram, irmão? Em vão, porém, me ama o homem que ensina a doutrina. São mandamentos de homem. Mandamentos de homem. Quantas pessoas, irmãos, que está dizendo, faça o que eu faço. Vocês têm que fazer o que eu mando. Ô, irmão, cuidado com esses mandamentos de homem. Observa se essa doutrina está enquadrada na Bíblia, se ela está dentro da palavra de Deus. Porque deixar os mandamentos de Deus retendo a tradição de homens, como levar o jarro do corpo, fazendo muitas outras coisas semelhantes a essa. Eu tenho que ir lá na Trindade pagar um voto. Irmãos, isso é mandamento de homem. Tome cuidado com isso. Ô pastor, eu não estou cortando meu cabelo, é porque eu fiz um voto. Isso é mandamento de homem, irmão. Não é doutrina da Bíblia, não. Hein? A Bíblia, se eu não me engano, só teve 4. Me passou o nome aqui, que se dá àqueles que foram votados por nascimento, irmão. Me ajuda aí. Nazireu, só 4 Nazireu, que tinha o Nazireto, Sansão, Samuel, Jesus e João Batista. Foi só os 4 que eram Nazireu, nascidos sobre voto. As mães não podiam ter filho, Deus concedeu a eles filhos. Não vai no sepulcro, não bebe bebida alcoólica, não corte o cabelo. Daí para cá, irmão, Jesus disse, agora um novo mandamento eu vos dou. É indecente, Paulo disse, é indecente o homem ter cabelo crescido, tem que ser ataviado. Também é indecente a mulher cortar o cabelo, porque naquela época, quem fazia isso era só as prostitutas, por causa dos insetos, como piolho, chato e outras coisas, não tinha como combater. Então era assim que Paulo tratava, Coríntios capítulo 11. Nós temos que ter o cuidado, para não ficar observando doutrina de homem. Essa doutrina está na Bíblia, esse ensinamento enquadra com a palavra de Deus. Eu tenho que observar, porque é muito fácil a gente seduzir as pessoas, irmão. É muito fácil. Um homem em cima de um púlpito, irmão, com o microfone na mão, ele faz muita coisa errada, muito. E se não tiver a unção de Deus, se não tiver o temor de Deus, ele vira a cabeça de muita gente, muitos. Por isso nós temos que ter cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engana. Acautelai-vos, tome cuidado, observe se tem pelo menos 3 ou 4 versículos da Bíblia que fala sobre essa questão. Está dando um parecer, o texto, o pretexto, o contexto, eu posso confirmar na palavra de Deus como doutrina, porque senão de repente eu vou começar a cometer coisas erradas. Amém? Porque tais falsos apóstolos são obreiros, fraudulentos, transfigurados sim em apóstolo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Não é
maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar a muitos. Muitos. Se diz apóstolo, se diz bispo, se diz sacerdotes, faz até cair fogo do céu se for preciso, para enganar a muitos. Há umas igrejas por aí, irmão, me perdoem dizer, que mais usa tirar a oferta, o dinheiro dos irmãos para passar a comprar os artistas da Globo, para fazer as suas novelas, investindo o dinheiro dos irmãos que sofrem, os dízimos e as ofertas, comprando redes de rádios e televisão, para transmitir filmes pornô, filmes de matança, filmes e novela, para criar os seus estandartes, ficar na mídia, por cima. Tome cuidado, irmãos. Muitos são questionar a nós, nas nossas convenções, por que a Assembleia de Deus não compra um canal de televisão? Por que, irmãos? Porque está escrito na Bíblia assim, ide por todo mundo, ide por todo mundo, está mandando anunciar por televisão não. Se é ide, irmão, é de pé mesmo, é indo pregar, é indo falar, está dizendo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, a toda criatura, ide. Então nós não tem precisão, Deus tem que salvar em todo lugar, em todo canto. A Assembleia de Deus tem mais igreja que qualquer outra, não é por causa de canal de televisão não, é porque nós vamos. Se tem uma plaquinha lá, um endereço, a gente abre um ranchinho lá, no assentamento, coloca umas cadeirinhas, um banco, e começa a dizer, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, e daqui a pouco tem 4, tem 5, tem 6, ficamos as estacas, alonga as cortinas, e Deus dá o crescimento, porque o Senhor é o teu marido, Ele é o teu Criador. Isaías 53, estende as cordas, alonga as cortinas, firma bem a estaca, porque vai crescer a obra do Senhor. Colocamos de pé. Agradeço a igreja, agradeço aos irmãos que tiveram aí a paciência de nos ouvirmos. Falamos aqui sobre doutrina. A doutrina, irmão, é a base da igreja. A igreja que não são discipulados, que não tem doutrina, ela sofre. Muita gente querendo ser fiel, muita gente querendo ser um crente honesto. Mas olha aquela pessoa que não dá exemplo. Eu digo a você, não olhe, irmão, olhe para Jesus. Olha para Ele, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Siga os seus passos, firma bem, e nós vamos ser vitoriosos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar aqui agradecendo a Deus. Eu quero convidar aqui pastor Israel para fazer essa oração. Vem aqui, pastor Israel, fazer essa oração. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta vitória, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa, para aprender na tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus eterno, em nome de Jesus nós te pedimos, aguarda em nossos corações essa mensagem que foi entregue, que pela graça e virtude do teu Espírito Santo possa ser fortalecida, sustentada em nossa alma, em nossa mente, em nosso entendimento a tua palavra, e que sirva como alimento espiritual para a nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém.